Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, nossa leitura bíblica, que Deus tem nos dado diariamente através de cada palavra, a sua revelação, a sua direção, como devemos realmente nos portar, como possamos realmente praticar a fé, a obediência ao nosso Deus. O próprio Gideão, ele deixou de fazer aquilo que agradava ao seu próprio Deus, foi fazer filhos, e você vê uma geração inteira foi morta num só dia. Então, coisas que Deus ele permite as pessoas fazerem, mas a consequência final é apenas muita destruição, dor, enfim. Olha só então, no capítulo 10, depois que a maldição de Jotão pegou sobre o Jerubaal, caiu sobre eles, o próprio Abimeleque, enfim, foi morto, as pessoas de Siquém, enfim. E depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e também foi sepultado em Samir. E depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. E quando Jair morreu, também foi sepultado em Camon. E mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, mais uma vez, aqui, fizeram servir aos Balaíns, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E com os israelitas abandonaram o Senhor e não lhe prestaram mais culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante 18 anos. Oprimiram tantos quanto os israelitas ao lado leste do Jordão. E em Gileade, a terra dos amorreus, os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. E o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu libertei das mãos dele. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que ele vai os livrar na hora do aperto. Olha só o que está escrito. O próprio Deus dizendo a eles: clame aos deuses que vocês escolheram, que ele os liberte, os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles, e então prestaram culto ao Senhor. Ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Como um pai ama o seu filho, jamais ele vai suportar ver a dor de um filho. E quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. E os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Olha só que fantástico, né? E no capítulo 11, então, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, que seu pai chamava-se Gileade. E a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsou Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos. Ele se estabeleceu em Tob, e ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Pode ver quantas pessoas começam a seguir aquele que foi rejeitado, aquele que é menosprezado, aquele que, de repente, os líderes, as pessoas maiores, os maiorais, começam a julgar, a subjugar. Mas pessoas que muitas vezes são condenadas por esses homens, ali como estavam homens vadios, enfim, uniu-se a ele e o seguia. E algum tempo depois, quando os amonitas entrou em guerra contra Israel,
os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tob e disse: venha, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Mas disse-lhe Jefité: vocês me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora me procuram quando estão em dificuldades? E apesar disso, agora estamos apelando para você. Respondeu os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. E Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Ele perguntou. E os líderes responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. E assim então Jefté foi com os líderes de Israel de Gileade, e o povo fez o chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que ele tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: o que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? E o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. E Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco também a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto, até o Mar Vermelho, e dali para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixe-nos atravessar sua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido para o rei de Moabe, e ele também não consentiu, quer dizer, não ouviu. E assim Israel permaneceu em Cádiz. E em seguida os israelitas viajaram pelo deserto e contornou Edom e Moabe. Passou a leste de Moabe e acampou do outro lado do Hermon. Não atravessaram, não entrou na terra dos Moabitas, pois o Arnon era a sua fronteira. E depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom. Ele pediu: deixe-nos atravessar a tua terra, para irmos ao lugar que nos pertence. Que Seom, porém, não acreditou que Israel apenas atravessasse seu território, e assim convocou os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o seu Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse das terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor de Israel expulsou os amorreus da presença de Israel, o seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquele que o teu Deus Camus te dá? Quer dizer, olha só, ele falou claramente com esse rei, que quis agora realmente reivindicar as terras de forma até pacífica. Estava até sendo um bom político, um diplomata, enfim. Mas aí o Jefté perguntou: és tu melhor? Olha só, acaso não tomes posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomamos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel e lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom. Quer dizer, depois de 300 anos, eles querem tomar posse daquilo que não é deles. Aroer, os povoados ao redor, as cidades à margem de Arnon, por que não reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu está cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre israelitas e os amonitas. Quer dizer, então já perdeu a guerra, né? Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas, e Jefté fez este voto ao Senhor. Olha só como um homem, ele faz um voto com Deus e ele cumpre. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocaustos. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim, e assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. E quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e era ela a única filha. Ele não tinha outro filho ou filha. E quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa,
pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Ela disse: meu pai, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar as minhas amigas, porque jamais me casarei. O voto que ele fez, ela ia se tornar para o Senhor, ia manter a sua virgindade, jamais iria ter filhos, casar, enfim. Vá, disse ele, deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. E passou os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ela fez com ela o que tinha prometido no seu voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume de Israel de sair as moças durante 4 dias, durante os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, o Gileadita. Olha que maravilha, que lindo, né? Quando um homem ele faz um voto com Deus e a cumpre, mesmo que o que ele ofereceu em sacrifício era algo que ele não esperava, veio a sua filha. Ela, na mesma fé, na mesma concordância, disse: não, meu pai, você fez um voto ao Senhor e você vai cumpri-lo. Ela só pediu 2 meses para poder chorar, porque ela não iria se casar, ia conhecer homem, enfim, ia se manter virgem para o Senhor. E assim foi, conforme foi dito. Então nós precisamos ter toda essa direção. Você vê que os juízes se levantaram, assim como nós lemos o Tolá, o Jair, mas o Jefité fez uma história maravilhosa. Os homens de Amon, de Moabe, que queriam retomar a posse da terra, até vieram até com uma forma diplomática: nos devolve de forma pacífica, não queremos guerra. Mas não é assim, porque eles tomaram posse, lutaram por aquilo, conquistaram aquilo, já se passaram mais de 300 anos, agora queriam tomar posse disso. Então Deus, ele é justo, é fiel e deu a vitória a Jefité, um homem que era também até pela sua própria família desprezado, porque era filho de uma prostituta. Mas Deus, ele faz, Deus, ele realiza, Deus dá a vitória àquele que ele clama, àquele que nele realmente confia, àquele que faz seus votos e tem um coração puro e sincero. E assim foi com Jefité, e assim tem que ser conosco dia após dia. Se agirmos a nossa fé e colocarmos em prática e deixar o mundo para trás e fazer aquilo que é certo ao nosso Deus, ele sempre há de nos honrar, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa fazer justiça e operar os milagres, as maravilhas sobre nós, sempre em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa palavra, meu Deus, por essa direção, sabendo, Jesus, que o Senhor foi com esses homens, dando vitória e respostas, meu Pai. Quando Israel voltou a pecar novamente, meu Deus, o Senhor os entregou nas mãos dos amonitas, dos moabitas, enfim, dos seus inimigos ao seu redor. Mas quando um líder se levanta, quando o Senhor vê um coração de um homem, o Senhor colocou nele o seu espírito, meu Pai, ele foi, venceu aquela guerra, aquela batalha, ele fez um voto ao Senhor, ele cumpriu o seu voto, porque a fidelidade, meu Pai, estava de todos os lados, assim como com a própria filha, para com o Senhor, porque o Senhor deu a vitória a esse povo. Então assim, meu Pai, que o Senhor venha nos honrar ainda muito mais, ainda que sejamos muitas vezes desprezados como filho de uma prostituta, meu Deus, eu sei que o Senhor pode honrar aquele que o Senhor quem quiser, aquele que dá o coração puro perante o Senhor. Então que assim se cumpra sobre nós, sobre o teu povo, e que eles possam prevalecer ainda muito mais sempre em Ti, ó Pai. Então peça a Tua bênção, e eu dou sempre a minha bênção, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Toma posse disso, dessa palavra, dessa oração. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar, vai te prosperar ainda muito mais. Apenas creia, confia. Os votos que você fizer com o Senhor, faça, não apenas por fazer um voto, não faça como um voto de tolo, está ali em Eclesiastes 5, não faça um voto de tolo, mas faça um voto com consciência, e com certeza Ele vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe muito e prospere pelo poder da fé. Se precisar, estamos sempre à disposição, em nome do Filho amado de Jesus.